Olá todo mundo, eu sou o professor Felipe do canal Why Física e hoje eu vou resolver com vocês mais uma questão de mecânica quântica, também igual no último vídeo da UFCG. Então vamos lá. O valor esperado de um operador A que atua sobre uma função psi é definido por simplesmente o sanduíche dele, né, em termos dos operadores. Já vou até botar isso aqui de lado, porque obviamente a gente vai usar, né? Então, o valor médio de um operador, isso aqui vai ser integração de psi estrela a psi dx integrado em todo o espaço onde a função de onda é definida. Uma coisa importante é que essa forma de se expressar o valor médio, obviamente, está em termos do espaço de posições, né? Está escrito em termos da base de posições, né? Ou seja, tudo que a gente vai fazer aqui vai ser nessa base, a gente não vai necessariamente precisar usar, né, aquela notação de Dirac, né? Porque aqui a gente está escolhendo uma representação específica, que é a representação de posição. Então, beleza. Portanto, usando a equação de Schrödinger, mostre que... Então, primeiro eu vou... mostre essa relação daqui. Né? Eu vou primeiro tirar a derivada total desse cara. E quando for precisar usar a equação de Schrödinger, a gente usa. Então, vamos de cara, né? Vamos fazer o quê? Derivada, fazer o que a questão está pedindo. Né? Então, o que a gente vai fazer é derivada total dessa, né, do valor médio desse observável A. Uma coisa importante é que é o seguinte. Isso aqui, obviamente, é só você tirar a derivada dessa integração daqui, né? Então, tira a derivada da integral, né, desse integrando dx. Uma coisa que é importante a gente levar em consideração aqui é que essa derivada total era uma derivada total no tempo e está atuando num objeto que foi integrado no espaço. Se foi integrado no espaço, ele não possui mais dependência espacial. Significa que isso aqui é uma função somente do tempo. Porém, a gente sabe que a gente pode comutar, né, da mesma forma que a gente pode comutar derivadas parciais, a gente pode comutar integrais com derivadas. Porém, como esse cara daqui é uma derivada total, quando eu jogo ele para dentro do integrando, ele vai estar atuando em uma coisa aqui dentro que ainda não foi integrada. Então ainda depende da posição. Ou seja, esse cara daqui ainda é uma função da posição e do tempo. Por consequência, essa derivada total ela vai para dentro em forma de uma derivada parcial. Porque ela vai estar atuando somente na dependência temporal do cara que ainda não foi integrado, porque eu troquei a ordem da derivada da integral. Então, basicamente isso, para motivar, né, para justificar por que vai entrar para dentro dessa integral como derivada parcial. E aqui, enfim, a gente vai tirar derivadas de um cara que é o produto de 3 elementos. Então, eu vou tirar a derivada desses 3 elementos. Isso aqui integrado em todo o espaço em que a função de onda é definida. Agora, olha só, primeira coisa que a gente consegue observar. Vamos analisar a integração desse termo daqui. A integração desse termo é integral no espaço onde a função de onda está definida de del A del T. Agora, a gente sabe que o valor médio de qualquer observável, né, de qualquer operador, ele é dado pelo sanduíche, exatamente com o psi estrela e o psi. Então, a integral desse termo daqui, claro, não é só esse termo, ele tem que estar integrado, vai corresponder ao valor médio do que está sendo sanduichado. O que está sendo sanduichado? Del A, del T. Então, esse cara daqui do meio integrado vai nos passar essa primeira parte, né, que a questão aqui colocou. Ou seja, a primeira e a terceira parte da regra do produto tem que estar relacionado a essa terceira parte daqui. E é aqui que a gente vai usar a equação de Schrödinger. Por quê? A equação de Schrödinger nos diz como se comporta, né, como é que é a relação do hamiltoniano aplicando num estado qualquer, né? Ele relaciona isso à sua derivada temporal. Então vai aparecer o operador hamiltoniano aqui. Porém, para poder ficar claro algumas coisas, né, uma forma de porquê da notação que eu vou fazer, é importante, é mais conveniente a gente usar a equação de Schrödinger em termos dos vetores de estado, que serve para qualquer representação, e ver como é que ela se comporta na representação de posição. Então a gente tem aqui, né, H aplicado a psi vai ser igual a IH barra derivada total no tempo de psi. Esse psi daqui, a princípio, é uma função, é um estado que depende somente do tempo. Né? Ele não está escrito em termos de nenhuma base, de posição nem nada. Né? Esse aqui é o estado abstrato. Então, a princípio, é um estado que só depende do tempo. Tem dependência somente temporal. Aí relembrando, esse psi daqui, quando eu colocar em termos do espaço de posição, vai nos passar a função de onda psi. Se eu quiser saber como vai ser como é que vai ser a equação de Schrödinger para o nosso psi estrela, o nosso psi estrela está relacionado ao adjunto do psi.
que é, né, o estado invertido, que é a versão BRA dele. Então o que eu vou fazer? Em vez de escrever duas equações de Schrödinger, uma para o estado psi e outra para o seu adjunto, o que eu vou fazer é, eu vou fazer tudo para esse cara só e depois eu tiro o adjunto, que é equivalente. Então olha só, se eu estou querendo fazer uma representação na base de posição, né, para aparecer a função de onda, é só eu sanduichar aqui com o elemento de base do espaço de posição. Esse cara daqui, por definição, é H, já representado em termos do espaço de posição, vezes a função de onda, né, aplicado na função de onda. Esse lado aqui esquerdo, quando eu for colocar, né, quando eu for aplicar esse x nele, vai ficar dessa seguinte forma, vai ficar x e aqui volta aquele dt do psi. Uma coisa que é importante é que é o seguinte, esse cara daqui, esse x, não depende do tempo. Ele é um vetor fixo, ele, enfim, depende do tempo. Então, a princípio, eu poderia jogar ele aqui para dentro, não tem problema algum, porque ele não tem dependência temporal. Porém, quando eu jogo, vai aparecer d de dt de x psi. Esse cara daqui é o que a gente define como psi de x e do t. Ou seja, antes o estado só tinha dependência temporal, então a derivada total atuava sobre ele, tudo certo. Agora que eu joguei esse cara para dentro, vai aparecer derivada em x. Por consequência, quando eu passo esse cara para dentro, essa derivada total vira derivada parcial. Então, né, aqui a gente teria IH barra derivada do psi no tempo. Essa aqui vai ser a forma de equação de Schrödinger que a gente vai usar. E se eu quiser saber a relação agora para o psi estrela? Se eu quiser saber agora a situação para o psi estrela, é só eu tirar o adjunto. Ou seja, eu inverto todo mundo e, a princípio, na Hamiltoniana, ele viraria o complexo conjugado dela, né? O conjugado hermitiano. Só que a Hamiltoniana é um operador autoadjunto, então, quando a gente pega a relação para o adjunto, a Hamiltoniana não muda. Então, ou seja, para o adjunto, a gente teria, então, psi hx, né, que seria tirar o adjunto desse trem todo, vai ser igual a menos ih barra. Por que menos i? Porque quando a gente tira o adjunto, a gente aplica complexo conjugado. E aqui tem o i. O complexo conjugado do i é menos i. E aqui vai aparecer a derivada parcial. E aqui vai aparecer esse carinha daqui invertido. Psi x. Quando eu pego esse psi x, esse cara daqui é, por definição, o psi estrela. Então, da mesma forma que eu vou ter essa relação, eu tenho uma análoga. Como aqui está invertido, aqui na verdade eu vou ter psi estrela à esquerda do H. Né? Porque a ação de um operador no adjunto é sempre pela esquerda. Né? Quando a gente escreve representando isso, né? Matematicamente. Isso aqui é igual a menos ih barra derivada no tempo do psi estrela. Então a gente vai ter tanto essa relação de cima quanto essa relação aqui de baixo. Na prática, o que a gente precisa saber é o quê? Quanto é que vale a derivada no tempo, a parcial, porque é ela que vai aparecer aqui na conta. Então, por conta disso, né, eu já vou deixar aqui escrito para poder fazer, enfim, o trabalho de uma vez. A gente vai ter aqui dψ dt. Esse cara daqui vai ser quanto? Vai ser 1 sobre ih barra h psi, né, só passando aqui para o outro lado. E a mesma coisa eu vou ter para o psi estrela. Então, a derivada parcial do psi estrela no tempo vai ser igual a menos 1 sobre ih barra, porque agora tem esse menos aqui que apareceu, né? Vezes o psi estrela vezes h. Então, são esses dois caras basicamente que eu vou colocar aqui dentro. Então, eu já posso apagar, né, aqui como é que foi a nossa utilização da equação de Schrödinger. Mas lembrando, né, que essas derivadas já está implícito que a gente usou a equação de Schrödinger. Então, olha só. Então, aqui nós vamos ter que dA dt, né, aqui enfim, derivada total do valor médio do observável vai ser igual a esse primeiro termo, né, del A, del T, valor médio, mais integral, aí vamos lá, desses dois termos aqui. Eu já vou reescrever eles colocando esses caras. Agora, olha só, isso aqui é igual a, tem esse mesmo fator daqui de cima, mais 1 sobre ih barra. Agora, olha só que interessante, né? Se eu for colocar aqui, opa, aqui faltou a integração, né? Claro, integração de, olha só, aqui eu consigo colocar eu vou também colocar o menos em evidência, para poder ficar só mais simples de enxergar o que eu estou querendo. Então, menos, ou seja, aqui eu vou inverter os sinais, né? E aqui vai ficar, eu posso escrever isso aqui como psi estrela
HA menos AH psi dx. Percebam que essa linha de baixo é idêntica à de cima, porque os dois termos aqui, que estão nessa soma, estão sendo sanduichados por psi estrela psi. E quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui é, por definição, o comutador da hamiltoniana com esse operador A. E ele está sendo sanduichado e depois integrado. Ou seja, toda essa integração, todo esse cara daqui, corresponde ao quê? Corresponde a menos 1 sobre IH barra, que é esse cara daqui, né, que já está aqui na frente, valor médio do hamiltoniano de H com A. Porém, olha só, aqui o I está no denominador. Eu posso multiplicar por I em cima e embaixo, e usando o fato de que I ao quadrado é igual a menos 1, você tirar o I do numerador e passar para o denominador ou vice-versa, basta você colocar um sinal de menos. Ou seja, eu posso tirar esse I aqui do denominador e jogar ele para cima com um sinal positivo. Então aqui vai aparecer um I. Agora olha só, temos então que a derivada, né, do valor médio desse observável no tempo vai ser igual a valor médio da derivada total, que foi esse primeiro termo que a gente calculou, mais esse segundo termo, que é exatamente o que foi pedido pela questão. Então, é basicamente isso. Espero que você tenha gostado da resolução. Se você gostou, não deixe de dar um gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. No mais, se você gosta de vídeos de divulgação científica, em particular de física, te convido a procurar minha página no YouTube, que é o canal iFísica, e também me procurar no Instagram. No meu Instagram você consegue me achar no @iFísica.